Olá, saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ir para os versos 12 e 13, onde Jesus será testado por Satanás. Agora acontece que Marcos é muito resumido. Ele só mesmo registra o fato sem conteúdo, digamos. De sorte que eu vou aproveitar o ensejo para ler Mateus. Mas primeiro vamos ler aqui Marcos, verso 12 e 13. Em seguida, o Espírito o impeliu para o ermo. E ele ficou ali no ermo 40 dias, sendo testado por Satanás, e estava com os animais silvestres, e os anjos o serviam. Mas antes de ver em Mateus o conteúdo, vamos comentar algum detalhe interessante aqui. Fica muito claro, quer dizer, Marcos utiliza o verbo impelir, é um verbo mais forte. Lá em Lucas, outra você diz conduziu, mas Marcos é mais forte. O Espírito Santo o impeliu para o ermo, quer dizer, mandou mesmo. É para lá que você vai. Antes de começar seu ministério, Jesus foi obrigado a enfrentar Satanás cara a cara, para usar a expressão, e mesmo assim durante 40 dias. Aqui diz, sendo testado por Satanás 40 dias. Ninguém, nem Mateus, nem Lucas, ninguém diz o que aconteceu durante os 40 dias. O que temos em Mateus e Lucas é só o que aconteceu no finzinho. Quer dizer, Jesus já 40 dias sem comer, o mais fraco do que jamais estaria fisicamente, aí Satanás vem. E como Satanás nem conseguiu vencer esse Jesus enfraquecido, ele deve ter ficado desesperado. Ele sabia que nunca iria conseguir derrubar esse Jesus. Agora, mesmo este relato tão resumido, Marcos é o único dos três, que João não menciona, que fala dos animais silvestres. É curioso, esse detalhe só Marcos traz. Ele estava com os animais silvestres. E como Jesus era o Criador, ele não tinha nada de temer dos animais. Fatalmente, os animais todos respeitaram com todo respeito a presença do Criador. Não foi problema. Aqui também diz que os anjos os serviam, para terminar o relato de Marcos. Mas na passagem paralela em Mateus, está claramente a impressão de que os anjos esperaram até que o diabo tivesse ido embora, para então chegar e ajudar, fortalecer e coisa. Então, nesse caso, Jesus enfrentou e venceu Satanás sozinho, sem ajuda de anjos, sem ajuda de ninguém. Agora, já que essa atestação, esse texto, que o verbo grego, traduzido geralmente por tentação, mas significa tanto tentar como testar, abrange os dois. E para nós, então, escolher ou tentar depende do contexto. Para mim, testar é melhor do que tentar. Porque tentar é um teste com cunho moral. Quer dizer, tentar fica dentro do verbo testar, que abrange uma área semântica maior. Vamos ver aqui rapidinho. Mateus 4, versos 1 a 11. O que queremos aqui é o conteúdo da tentação, que é impressionante. A gente já filmou Lucas e lá também já está explicado, mas paciência, vamos fazer aqui rapidinho outra vez. Estou lendo aqui a versão fiel. Mateus 4, 1 a 11. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: já que tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse:
está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: já que tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, ou traduzindo melhor, não porás o Senhor teu Deus à prova. Verso 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Na verdade, disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Está vendo? Aí, depois que o diabo se manda, eis que chegaram os anjos e o serviram. Como já comentei isso a miúde na filmagem de Lucas, não vou me deter só para constar. Você vê como foi essa prova que Satanás passou em Jesus. Agora, vamos aos versos 14 e 15. Você vê que Marcos está muito resumido. Mais tarde ele vai entrar em algum detalhe, mas também ele já está com Mateus na mão. Mateus já tinha explicado com maior detalhe. 14 e 15. Depois que João foi encarcerado, isso aqui já foi um tempo depois, passou o tempo. Depois que João foi encarcerado, Jesus foi para a Galileia, proclamando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo se cumpriu e o reino de Deus se aproximou. Arrependam-se e creiam no evangelho. É preciso entender, irmãos, isso aqui provavelmente já passou um ano, mais ou menos, desde o batismo. Jesus foi batizado. E nesse tempo, então, no término desse tempo, João foi encarcerado. Você pode ver em João, porque em João, capítulos 1, 2 e 3, você tem um registro do ministério do Senhor Jesus na Judéia, que foi a primeira coisa que ele fez depois do batismo. E lá, você vai ler no finzinho do capítulo 3 que tanto Jesus como João estavam batizando perto de Jerusalém. E dali, então, que Jesus foi e passou pela Samaria, no capítulo 4 de João, foi ali a mulher samaritana e aquela coisa toda. Então, eu digo que estamos na segunda metade do ano de 27 depois de Cristo. Bom, a gente não sabe a rigor exatamente quando o João foi encarcerado. Se foi antes, estou esquecido, se foi antes de Jesus partir para a Galileia. Em todo caso, uma vez ele encarcerado, João, então, o trabalho dele enquanto arauto já havia acabado. Então, Jesus toma a mensagem que João vinha pregando, e então Jesus segue proclamando a mesma mensagem que era de João, proclamando o evangelho do reino, dizendo: o tempo se cumpriu, o reino de Deus se aproximou, arrependam-se e creiam no evangelho. Foi isso que João também andava dizendo. O reino de Deus se aproximou. Como assim? Porque o rei está presente fisicamente. O rei está fisicamente presente e com isso, obviamente, o reino se aproximou. E, aliás, Jesus andou fazendo milagre em cima de milagre,
cura demônio fora, enfim, provas a contento de que o Messias de fato estava presente. Entendo? Então, exatamente assim. Agora nós vamos passar algum tempo na Galileia. João está encarcerado. Logo em seguida ele será morto. Vamos agora aos versos 16 a 20. E andando à beira do mar da Galileia, no caso de Jesus, ele viu Simão e seu irmão André de Simão lançando uma tarrafa ao mar, porque eram pescadores. Aí Jesus lhes disse: venham após mim, e eu vos transformarei em pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as suas redes e o seguiram. E prosseguindo dali um pouco, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no seu barco consertando suas redes. Sem mais, ele o chamou e, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, eles o seguiram. Esses 4 homens já tinham andado com Jesus bastante. Você se lembra que lá atrás, quando Jesus foi batizado, lá então que ele já foi pescando esses homens. Foram com ele até o casamento no Caná. E, enfim, certamente eles estavam com Jesus nos primeiros 3 capítulos de João, porque lá em João capítulo 3 você vai ler que não foi o próprio Jesus que estava batizando, mas que seus discípulos estavam batizando. Quais discípulos? Exatamente Pedro, André, Tiago e João, pelo menos. Se tinha outros também, mas esse quadro. Então, o chamado de Jesus não foi assim uma coisa que veio do céu como um relâmpago. Não, esses homens já se conheciam, já tinham andado com Jesus, então o fato deles largarem tudo imediatamente e ir, isso não é estranho, isso não deve causar estranheza a ninguém, já estavam acostumados. Porque a partir deste momento parece que eles começaram realmente a andar juntos o tempo todo, quer dizer, largaram seus ofícios. Agora, aqui no finzinho, pai Zebedeu tal, com os empregados, eles indo embora, mas tinha empregado para cuidar dos barcos, cuidar das redes, cuidar do peixe. Quer dizer, eles não... as coisas não ficaram abandonadas lá na praia. Tinha empregado, tinha o pai Zebedeu, enfim. Agora, eu li uma coisa que não está em nenhuma Bíblia em português que eu já vi. Eu vou ler outra vez o verso 16, pelo menos no meio. Ele viu Simão e seu irmão André de Simão. Agora, esse último de Simão está em 90% dos manuscritos gregos, mas nenhuma Bíblia que eu já vi em português traz. Quem seria? Eu digo que esse Simão foi exatamente o pai, e como se Simão foi o primogênito, então isso era muito comum. O primeiro filho leva o nome do pai, isso era praxe. Então, isso seria o caso. Simão seria o mais velho e ele, então, o primeiro filho pegou o nome do pai Simão. É por isso que eu coloco 90% dos manuscritos gregos dizem de Simão. Então, eu coloquei assim também, com essa explicação. Agora, eu creio que provavelmente a maioria dos brasileiros sabem o que é uma tarrafa, mas talvez uns poucos e outros não saibam. Vou explicar. É uma rede circular, aliás, é muito usado no Brasil. É lançado num movimento circular. Você lança assim, se ele abre e cai no chão, perdão, cai na água, já em forma de círculo. Aí tem peso de chumbo, alguma coisa, então a coisa vai... Geralmente só pega peixe pequeno, não é de pegar tarrafa. Mas eles tinham outra rede também, tinha rede de arrastar. Mas uma tarrafa você pode usar
um homem só lança. Uma rede de arrastar tem que ter pelo menos 2. De passagem. Largaram tudo e foram com Jesus. Agora podemos ver versos 21 a 28. 21 a 28. Aí eles entraram em Capernaum. De passagem, vamos parar aqui. Por outro evangelho, nós sabemos que Lucas, por sinal, Jesus saiu de Nazaré, Malecuia, e mudou para Capernaum, e fez de Capernaum sua base de trabalho. Então, estão ali. De passagem, eu não expliquei. Se você estranhou essa pronúncia de Nazaré, é porque é assim no hebraico. E isso aqui não faz diferença, mas em Mateus faz muita diferença. Então, no apêndice tem 2 artigos a esse respeito. Tá, agora vou ler. Parei para explicar Capernaum. Aí eles entraram em Capernaum. No próximo sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Os ouvintes ficavam maravilhados com seu ensino, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ora, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo. E ele gritou, dizendo: Epa, que queres conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Aí Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando-o e gritando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram atônitos, ao ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina pode ser esta? Pois com autoridade ele dá ordens até aos espíritos imundos e eles o obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região circunvizinha da Galileia. Jesus sempre frequentava as sinagogas, isso era praxe dele. Então, ficava ensinando. E o ensino dele era diferente. Não era como os escribas. Porque os escribas costumavam, assim, citar rabinos uns e outros, assim, famosos, né? Eruditos daqui, eruditos dali, blá, blá, blá. E, finalmente, deixavam a questão no ar. Quer dizer, citava a opinião de um, a opinião do outro. Jesus não. Jesus simplesmente é assim. Ele falou com autoridade. E o pessoal estranhava. Agora vem o caso desse demônio. Agora, esse danado de um demônio não tinha por que abrir o bico, não. Por que ele não ficou? Não sei. Mas quando ele fala sem respeito. Ele se dirige a Jesus sem respeito. Ele abusa. Epa, que quer conosco? Vieste nos destruir? Tá bom. Aí também Jesus responde no mesmo nível. Cala a boca. Cala a boca, cai fora. Agora, eu já comentei, Nazareno. Isso é hebraico mesmo. Você tem que ver a importância. Isso no apêndice tem o artigo Profetas em Mateus 2:23, e lá, para você entender e tirar Mateus de uma situação indevida, tem que entender que o nome não é Nazaré, é Nazaré. Porque remonta a Isaías capítulo 6, verso 11, que é Netzer, quer dizer, o rebento de Davi, o Messias, enfim. E também lá você vai achar outro artigo, o Nazoreano. As Bíblias todas que eu já vi simplesmente maltratam o texto grego nesse particular. Nazoreano é muito diferente no grego do que Nazareno, ou Nazareno. Mas o pessoal, as Bíblias todas
jogam fora Nazoriano e traduzem tudo como se fosse Nazareno, Nazarene, nem Nazareno. É uma, sei lá, não deviam, eles jogam fora um nome muito importante de Jesus, que era exatamente o Nazoriano, quer dizer, o rebento de Navi, o Messias, em outras palavras. Quando Jesus glorificado voltou do céu para pescar Saul de Tarso a caminho de Damasco, Jesus se auto-identificou assim: eu sou Jesus, o Nazoriano. Saulo, em hebraico Saul, um fariseu assim, muito estudado, ele entendeu, era o Messias, fatalmente. Agora, o demônio obedeceu saindo, mas ele não obedeceu calando. Ele ainda grita em alta voz para então sair. Aí joga o coitado no chão. Eu digo a quem quiser me ouvir, demônios gostam de fazer farol, gostam de pintar e bordar, gostam de aparecer. Que nem esse bicho aqui. Aliás, ele diz: vieste nos destruir. Ou quer dizer, nos é plural. Então, se tinha mais de um naquele homem, ou se ele estava falando de forma genérica, não sei. Forma genérica. Agora, me perdoem uma referência pessoal, mas quando alguém me chama para expulsar demônio de alguém, antes de começar, eu proíbo que o bicho se manifeste. Eu não quero dar ao demônio o prazer de fazer farol, pintar, não. Eu proíbo qualquer manifestação antes de mandar embora. Isso é problema meu. Agora, naturalmente, o povo ficou deveras impressionado. Que doutrina é esta? Não sei se vale a pena comentar metade de 1% dos manuscritos gregos. Em vez disso, dizem uma nova doutrina. Você vai achar isso na Nova Versão Internacional, linguagem hoje, enfim, etc. Não faz muita diferença nesse caso. Nos versos 29 a 31, nós temos o caso da sogra de Pedro. E antes de ler, eu quero comentar o seguinte. Tem sido comum supor que o relato de Marcos aqui, que é paralelo com Lucas 4, 38 e 39, seja também paralelo ao relato que está em Mateus capítulo 8, versos 14 e 17. Mas uma atenção cuidadosa aos contextos me convence que, de fato, o incidente relatado por Mateus aconteceu algo depois do que está aqui relatado por Marcos e também por Lucas. Nesse caso, em aplicação prática, Jesus curou a mesma mulher, 2 vezes. O que significa que o fato de Deus te curar uma vez não quer dizer que você nunca vai adoecer de novo. Você pode achar uma explicação maior no apêndice, vai aí a sogra de Pedro. Agora vou ler o relato aqui de Marcos. Logo ao saírem da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre e logo falaram dela a ele. Aí ele foi até ela, segurou a mão dela e a levantou. Imediatamente a febre a deixou e ela começou a servi-los. Então, saíram da sinagoga para entrar direto na casa de Simão, que morava ali em Capernaum. André, pelo jeito, estava lá também, morando. Agora, a sogra de Simão está com febre. Em Lucas 4:37, que passagem paralela, diz que a febre estava muito alta. Quer dizer, a mulher estava sofrendo mesmo.
O que permite nos dizer o seguinte, quando no fim aqui diz que imediatamente ela se levanta e começa a servi-los. Isso significa que Jesus curou não somente a febre, mas também as consequências da febre. Você sabe, uma febre alta, mesmo quando passa essa febre, mas geralmente deixa a pessoa fraca. Você não levanta assim cheio de... Não, a recuperação... Então, o fato dela imediatamente ter força para poder servir, porque Jesus resolveu as consequências da febre ao mesmo tempo. Isso tem a ver com o texto que está na 1 João, capítulo 3, verso 8, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e desfazer, ao meu ver, tem que atingir também as consequências, quando possível. De passagem. É isso aí. Em seguida, quer dizer, ali mesmo, naquela casa, então, a cidade toda se aglomerou e tal. Então, isso vai pegar o verso 32, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Então, vamos começar com o verso 32, se Deus permitir.